Oi galera, Luísa Viotti aqui de novo. Hoje vamos falar de The Last of Us, a série de jogos que me ensinou a dura lição de jogar videogame com muita paciência e tendo prudência em todos os meus passos, ao invés do meu estilo tradicional de sair batendo em todo mundo como um orangotango alcoolizado numa lojinha de cerâmica. Independente da sua opinião sobre o segundo jogo, o que eu não vou negar que possa estar correta, Last of Us é uma obra-prima narrativa e foi capaz de revolucionar o mundo dos jogos, mostrando o potencial cinematográfico monumental da indústria. Eu já zerei os dois jogos pelo menos umas 3 vezes, e toda santa vez que eu tô jogando, o único assunto que temos aqui em casa durante semanas é sobre as repercussões morais das escolhas das personagens e, claro, se Abby é ou não fake Nettie. Pra quem não conhece, Last of Us é um remake do jogo de celular Plants vs Zombies, em que plants viram zombies. Isso é verdade? Não, claro que não. Mas também quem não conhece a série. Mas, caso você seja uma das únicas 3 pessoas que está conhecendo Last of Us agora por conta do vídeo, eu vou te explicar. Em Last of Us, o mundo foi infestado por zumbis, mas com um diferencial. A origem desses zumbis é devido à contaminação por um fungo real, que existe no nosso mundo. Ao invés das maneiras clássicas que zumbis surgem, como vírus governamental, ritual demoníaco ou cuidar de um recém-nascido com cólica. Não indico. Diferente das histórias típicas de mortos-vivos, o foco de The Last of Us está nas relações humanas, sendo provavelmente o jogo de zumbis com menos zumbis da história. Durante o jogo, você precisa sobreviver numa sociedade distópica em que homens e mulheres se matam sem sentido por uma fita crepe adicional. Quer conhecer mais sobre essa espiral de emoções em forma de jogo? Bom, curte aí o vídeo e segue o canal que a gente vai começar. Se eu te contar que a ideia de The Last of Us nasceu como um projeto de faculdade, você acredita? Eu sei que eu já tentei te enganar antes, mas agora é de verdade. Quando o criador e roteirista da série, Neil Druckmann, ainda estava estudando na universidade, um dos seus professores era muito amigo do diretor de cinema George Romero, ninguém menos do que o pai dos filmes de zumbis de Hollywood. Como um exercício criativo, o professor de Neil passou para a turma a missão de escrever uma história de um jogo que atraísse o diretor. Neil usou como inspiração para bolar sua história o jogo Ico e o personagem de John Hashkin em Sin City. A proposta do seu jogo era que você controlasse um policial de meia-idade que precisava proteger uma pequena garota durante um apocalipse zumbi. Porém, o homem teria problemas cardíacos, fazendo com que o jogador precisasse diversas vezes ter que assumir o papel da garotinha. George Romero achou a ideia uma bela bosta e acabou escolhendo outro projeto. Porém, Neil Druckmann estava convencido de que a ideia valia a pena e ele quis investir na própria ideia. Ele decidiu converter o jogo num quadrinho e saiu com um projeto debaixo do braço atrás de financiamento. Mas produtores do mercado também acharam a ideia uma bela bosta e não escolheram o seu projeto de novo. Anos mais tarde, Neil Druckmann já estava trabalhando na Naughty Dog, a mesma produtora de outro jogo intenso de sobrevivência num mundo violento, Crash Bandicoot. A empresa tinha acabado de encher o rabo de dinheiro com o lançamento de Uncharted 2, na verdade. E Neil Druckmann e Bruce Stanley receberam carta verde para produzir um jogo novo, ao mesmo tempo que o estúdio produziria Uncharted 3. Como quem não quer nada, Druckmann tirou seu roteiro duplamente rejeitado da cartola e apresentou a sua ideia para os produtores do estúdio, que aí sim não acharam a ideia uma bela bosta. Afinal, Druckmann tinha sido responsável pelo sucesso de Uncharted 2. O seu novo jogo exploraria de forma visceral tudo que um pai estaria disposto a fazer e a sacrificar para proteger a sua filha. As principais inspirações para The Last of Us foram o livro A Cidade dos Ladrões e o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, ao ponto de Joel ter sido nomeado assim em homenagem a um dos diretores do filme, Joel Cohen. Pro visual, o jogo foi fortemente inspirado na série da BBC Planeta Terra, nas fotos do desastre do furacão Katrina e principalmente no livro e documentário O Mundo Sem Nós. Na primeira versão da história, o fungo zumbi. Na primeira versão da história, o fungo zumbi só afetaria mulheres. Por sorte, um abençoado da equipe da Naughty Dog apontou a tempo o quão problemático seria um jogo em que você só mata mulheres. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E essa não foi a única vez que o time pensou no público feminino, não. Quando o jogo tava na fase de testes, a Sony decidiu só colocar playtester macho. Muito bom! Os produtores insistiram pra garantir que mulheres gamers também testassem. Uma luta extremamente digna, mas que provavelmente aumentou muito a dificuldade pros jogadores do sexo masculino em encontrar objetos escondidos dentro das casas. Macho, pelo amor de Deus, o óleo tá na 3ª gaveta debaixo do armário branco. Você que deixou lá ontem. Durante as gravações do motion capture do primeiro jogo, os atores tiveram muita liberdade para improvisar, o que acabou fazendo com que a atriz Ashley Johnson pudesse transformar uma Ellie tímida e passiva na menininha debochada e cheia de personalidade que temos hoje. Inclusive, como dubladora, o sonho da minha vida é trabalhar com motion capture para jogos. Então, se por acaso um grande executivo de Hollywood estiver assistindo, eu já fiz parkour.
No universo de The Last of Us, o mundo colapsou por causa de um fungo zumbificador que existe de verdade, o Cordyceps. Pode pesquisar essa giromba, se você não fizer questão de dormir bem essa noite, é claro. Se bem que tá gourmetizado, tem até café dessa porra. Esse fungo sacana se instala no cérebro de insetos e passa a controlar o corpo deles. Por sorte, no nosso mundo, ele só afeta insetos mesmo, mas na série, o champignon fez um upgrade macabro e decidiu atacar os humanos, transformando-os em zumbis extremamente agressivos, só que bem menos inteligentes do que aquele seu amigo que tá tentando fazer sucesso no TikTok comendo cera de ouvido. Com o planeta mergulhado no caos, em pouquíssimo tempo os governos colapsaram, exércitos se desfizeram e toda aquela estrutura confortável da vida moderna se foi pelo ralo. Cidades que antes eram símbolos de desenvolvimento se transformaram em verdadeiros jardins botânicos de terror, com prédios caindo aos pedaços, ruas tomadas por natureza e rios cortando avenidas principais. É basicamente uma versão hardcore do filme Jumanji. Nesse cenário apocalíptico, sobreviver não se resume a fugir de zumbis mofados. Não, na verdade, os infectados são quase coadjuvantes perto da ameaça real. Outros seres humanos. Eles são os piores. Nesse cenário, há uma verdadeira guerra por recursos, em que fita adesiva e tesoura viraram o novo ouro. Esquece Bitcoin, meu amor, o investimento do futuro é material escolar. Os sobreviventes precisam lidar com uma vida onde cada passo pode ser seu último, em que encontrar comida, água potável e medicamentos é um desafio constante. Um mundo em que dormir sem ser atacado por caçadores hostis já é motivo para agradecer aos céus. A humanidade regrediu a um estágio primal, com comunidades se organizando das formas mais diversas possíveis, desde milícias opressoras até pequenas vilas onde as pessoas acreditam que podem tentar viver numa vibe bem harmônica, tipo meio hippie pós-apocalíptica. Mas Last of Us não é só correria e luta por sobrevivência. O grande diferencial aqui são os temas profundos que a série aborda. Você vai passar horas debatendo questões existenciais dignas de uma aula de filosofia. Até que ponto vale a pena preservar a própria vida numa realidade condenada? Faz sentido ajudar estranhos num cenário onde praticamente todo mundo quer se matar? E talvez a questão mais polêmica de todas: qual é o suco que a Abby tá tomando? Esses temas tornam o jogo uma experiência única e extremamente emocional, fazendo você questionar não só as decisões dos personagens, mas também as suas próprias convicções. Afinal, em The Last of Us, mais perigoso do que um zumbi com fome é um humano desesperado. Existem 2 jogos de The Last of Us. O primeiro foi um sucesso absoluto, amado por todos, com quase 30 milhões de cópias vendidas. Isso criou uma expectativa enorme para o segundo. Porém, após o seu lançamento, ele foi agraciado com provavelmente o maior hate que um jogo já recebeu na história dos jogos, tendo vendido apenas 1/3 das cópias do primeiro, o que ainda é muita coisa, honestamente. Se você já jogou os 2 jogos, é impossível você não ter uma opinião muito forte sobre ambos. Nesse vídeo eu não vou me posicionar, tampouco tentar justificar ou condenar as decisões de qualquer personagem dos jogos. Me enxerguem apenas como um mero veículo que intenciona apresentar os fatos e os acontecimentos sem qualquer julgamento moral sobre as decisões de Joel, Ellie e Abby. Eu só acho engraçado! Last of Us 2013. Esse jogo começa da forma mais cruel possível, te fazendo se apaixonar por Joel e sua filha, e conseguindo, nos primeiros 15 minutos, entregar a cena mais triste da história dos videogames que você vai experienciar na sua vida. Até esse instante. Calma que piora. Temos um salto de 20 anos após o início do surto. Joel agora é um sobrevivente amargurado, vivendo como contrabandista em uma zona de quarentena. A sua vida muda de cabeça para baixo quando ele pega um job de levar uma adolescente desbocada até outra ponta dos Estados Unidos e entregá-la para um grupo rebelde chamado de Vagalumes. Essa garota é Ellie, uma menina com um senso de humor de um tiozão do pavê que é imune ao fungo zumbi. Os vagalumes pretendem desenvolver uma cura a partir da sua imunidade, o que até aí tudo bem. Eles só esqueceram de comentar um detalhe importante que estava nas letrinhas miúdas do contrato do delivery. Eu já te conto. Durante a jornada, Joel e Ellie enfrentam vários desafios, como infectados, facções hostis de sobreviventes, perdas de pessoas queridas e têm que lidar com mais dilemas morais do que um estudante de humanas num churrasco de família. A relação de Joel e Ellie começa fria e distante, mas se transforma em um laço profundo. Com o tempo, podemos acompanhar a redenção de um homem totalmente devastado num pai amoroso. Cada cena dividida entre os dois é capaz de fazer até o jogador mais bruto pausar o game pra fingir que entrou um cisco no olho. Quando eles finalmente chegam até os vagalumes, ao invés de receber uma gorjeta legal e uma avaliação 5 estrelas, Joel descobre que o procedimento médico para desenvolver a cura exigiria a morte de Ellie. Aí que entramos no grande dilema do jogo que me rende discussões intermináveis aqui em casa até hoje. Até hoje. Não conseguindo aceitar a perda da garota que já considera como filha, Joel invade a instalação dos vagalumes, comete uma chacina tarantinesca e resgata Ellie. A sua decisão de salvar a sua filha condena a humanidade a nunca mais conseguir uma cura. O que Joel fez foi correto? Pode um único homem decidir todo o futuro da raça humana? Essa humanidade vale a pena mesmo ser salva? A verdadeira cura são os amigos que fazemos no caminho? Por que Ellie precisava se parecer tanto com Elliot Page? Nunca saberemos.
Last of Us Parte 2, 2020. A continuação do jogo original foi lançada para PlayStation 4 em 2020 e foi considerada por uma galera na internet como a pior coisa que aconteceu em 2020. O motivo desse jogo ter causado tanta discórdia foi devido a uma escolha narrativa ousada que infelizmente repercutiu extremamente mal com uma parte expressiva dos fãs. O jogo te coloca na pele de Ellie agora com 19 anos. Ela e Joel vivem em uma comunidade pacífica em Jackson, mas essa tranquilidade não dura muito tempo, porque Neil Druckmann claramente tem prazer em te fazer sofrer. Logo no início do jogo, somos obrigados a assistir uma cena brutal em que uma mulher chamada Abby arrebenta a cabeça de Joel com um taco de golfe. Inaceitável, ela matou o Joel, o maior exemplar de figura paterna pra todo mundo que já jogou The Last of Us, esse ser humano maravilhoso que todo garoto que sonha em ser pai espera algum dia poder ser como ele. Ah, não. Ela tem que morrer, não tem perdão. E assim é dada a partida na sangrenta jornada de vingança de Ellie até Seattle, buscando Abby e seus aliados para fazer justiça com as próprias mãos. Você, como jogador, compartilha do desejo de sangue da nossa menina que abandona tudo e todos a fim de matar um a um aqueles filhos da puta que foram cúmplices desse assassinato sem sentido. Afinal, por que alguém iria querer matar o Joel? Por quê? Tá, tudo bem. Tem aquela história dele ter condenado toda a humanidade por uma escolha egoísta que a própria Ellie ficou boladíssima quando descobriu a verdade. Mas fora isso, o que mais ele fez pra provocar tamanho ódio nessa alterofilista pós-apocalíptica? Bom, acontece que o Joel matou o pai dela também. O cara que ia salvar o mundo, lembra? E descobrimos isso porque após chegar num momento crítico, Last of Us te surpreende. Você começa a jogar como Abby, a grande vilã da história. E é nesse momento que uma grande parte dos jogadores taca o controle na TV e vai pro Twitter xingar muito o Neil Druckmann. O jogo te faz enxergar a história pela perspectiva de Abby, explorando seu passado e a relação com um cara legal que foi o seu pai, um cientista que um dia até fez carinho numa zebra. Durante a sua trajetória, Abby cruza seu caminho com duas crianças que transformam sua vida. A mulher passa por um amadurecimento profundo, se colocando em risco fatal para tentar proteger a qualquer custo as duas crianças. The Last of Us 2 coloca o jogador numa estrada que visa fazer você empatizar com essa personagem, sem que você precise perdoá-la, apenas para entender que ela também é humana e que ela tem os próprios demônios para enfrentar. Não os demônios irados de Devil May Cry, claro. Demônios psicológicos. Nesse caso. Próximo ao final do jogo, as duas protagonistas se encontram após Ellie já ter matado todos os amigos de Abby. Enfurecida, Abby tem a oportunidade de acabar com a vida de Ellie e da sua namorada, Dina, mas ela acaba percebendo que a corrente de vingança que as suas ações provocaram nunca terão fim caso ela faça valer a justiça naquele momento. Num surto de lucidez, Abby decide abdicar da sua vingança, pondo um ponto final nessa trama, deixando que Ellie e Dina fujam dali. Alguns meses depois, estamos de volta a Jackson, na casa de Ellie e Dina. Dina acabou de ter um bebê, e as três vivem em paz. Assim, ainda tem um bando de zumbi fungo lá fora do muro da cidade, mas detalhe, esse é o maior nível de paz que qualquer pessoa conseguiria viver nesse universo, sem dúvida. Essa é a vida que Joel queria que a sua filha tivesse. Foi por isso que ele fez o que fez. Não só para que Ellie vivesse, mas para que Ellie tivesse uma vida. Se o jogo terminasse aqui, seria ótimo. Mas quando Neil estava escrevendo a história, ele provavelmente achou que ainda não tinha conseguido arrasar com seu psicológico o suficiente. Então ele decidiu tacar ácido sulfúrico na ferida. Mesmo com uma família amorosa, Ellie nunca conseguiu superar o seu desejo por vingança. Então ela decide largar tudo e procurar novamente por Abby para acabar de vez com aquela golfista amadora desgraçada. Quando Ellie finalmente encontra sua nêmesis, ela se comove ao perceber tudo que Abby sofreu nos últimos meses em que ela própria poderia ter sido feliz e não foi. Ainda assim, Ellie decidiu que já tinha chegado até ali e precisava dar um final para essa história. A contragosto de Abby, as duas se enfrentam pela última vez e durante a luta, Ellie perde 2 dedos, mas acaba sobrepujando a sua inimiga. Finalmente, Ellie tem a chance de matar Abby e concretizar de vez a sua vingança tão desejada. Mas agora é Ellie que tem a realização do vazio que teria a sua conquista. Ela se recorda de Joel, da sua última lembrança com ele. Abby aproveita o momento de reflexão da garota e consegue fugir. No final de sua cruzada por vingança, Ellie sente o peso de tudo que perdeu pelo caminho. Amigos, amores, família, sua própria humanidade e o pior, aquilo que mais a fazia se conectar com as memórias de seu pai. No final, ela percebe que se tornou alguém irreconhecível a si própria, uma vilã em outra história, sem mais nenhum vínculo humano para redimir suas escolhas. O jogo termina com Ellie sozinha, caminhando pelo quintal de uma casa vazia em direção ao desconhecido. Enquanto isso, quem está em casa com o controle na mão termina em prantos, em posição fetal, jurando que só vai jogar simulador de fazendinha daqui pra frente. The Last of Us 2 foi tão aclamado quanto odiado por sua escolha narrativa. Recebeu múltiplos prêmios e reconhecimento pela coragem em abordar temas difíceis como realismo incomum, além de ter gráficos excepcionais, atuações brilhantes e um gameplay irado pra cacete. Mas afinal, The Last of Us Parte 2 foi um acerto brilhante ou o maior pedaço de bosta que já produziram em forma de jogo? A resposta? Depende de quem tá jogando.
A adaptação de The Last of Us pela HBO estreou em 2023 e conta com Pedro Pascal, o melhor ator para fazer um personagem que relutantemente assume a figura paterna de um jovem abandonado. Hi, Daddy! A série foi aclamada pela sua fidelidade ao material original e performances dos atores, tendo a primeira temporada coberto os eventos do primeiro jogo, com algumas alterações para aprofundar personagens e contextos. Maldito seja você, Neil Druckmann, por me fazer sentir tantos sentimentos naquele episódio do Bill. Na série, a história sobre a origem da pandemia foi expandida. Os episódios mostram os primeiros sinais da infecção e explicam que o fungo se desenvolveu nos armazéns de trigo da cidade de Jakarta, a maior distribuidora de farinha do mundo. Nem vem, Bogotá! Por conta da distribuição global, e já que praticamente tudo nessa vida leva farinha, o fungo contaminou praticamente todo mundo ao redor do globo que não tinha intolerância a glúten. Quando eu gravei esse vídeo, a segunda temporada ainda não tinha sido lançada, então eu não tenho a menor ideia do que esperar, mas tô curiosa pra ver o que eles vão manter da história tão polêmica do segundo jogo. Eu suspeito que devem mudar algumas coisas sim, afinal, vocês já viram o tamanho da nova Abby? Você é franga, nova Abby. Te falta sustagem. Com uma terceira temporada já aprovada, especula-se que futuras temporadas possam expandir ainda mais o universo da série, possivelmente explorando eventos além dos jogos existentes. The Last of Us 2 foi capaz de transcender a sua mídia mais do que qualquer outro jogo já tenha feito antes. Eu acredito de coração que o objetivo da arte é fazer as pessoas sentirem, e esses jogos conseguem fazer isso da maneira mais profunda possível. Last of Us te arremessa violentamente numa avalanche de emoções do início ao fim, e é impossível não sair transformado dessa experiência. Ele nos mostra que, mesmo no pior dos cenários, o que nos torna realmente humanos são nossas conexões e nos lembra, de forma árdua, a antiga lição de que olho por olho e o mundo acabará cego. Ou sem os dedos. Porra de cena triste, vou ter que zerar de novo.